Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Bom, conforme anunciado, nós queríamos até o dia de hoje, uma quarta-feira, entregar na Câmara dos Deputados para o presidente Arthur Lira o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária. Trata-se de um projeto muito alentado, as pessoas podem se assustar um pouco, são 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. Gosto sempre de lembrar que o último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários. E eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá uma combinação virtuosa entre 2 elementos dessa reforma. O primeiro deles é a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que substitui vários impostos. Teremos, portanto, ele tem 2 nomes porque tem 2 destinações, estados e municípios de um lado e União do outro. Mas, de fato, é o mesmo imposto. É a mesma base de cálculo, é a mesma regulamentação, será o mesmo procedimento de validação, ou seja, tem a CBS e o IBS que, no fundo, tem a mesma finalidade, mas com 2 destinações diferentes. Por isso que chama IVA dual, que uma parte dele vai para estados e municípios e a outra parte fica com a União. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil, apesar de terem adotado o Brasil como sede das suas atividades ou de terem vindo para cá com subsidiárias, mas o fato é que elas não têm hoje ideia do quão simplificado será o nosso sistema tributário ao término da transição, que no caso da União é rápida, porque tem a mesma destinação, e no caso dos estados e municípios, ela vai até 2032. O segundo elemento, que se combina com o primeiro, é que nós teremos um sistema tributário totalmente digital. Totalmente digital. Com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Né? Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança que, se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe,
e que a lei complementar regulamentará. Mesmo assim, nós podemos ter uma alíquota mais baixa do que a vigente no Brasil. Isso significa dizer que os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Então, o conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. O presidente Lula, hoje à tarde, assinou a mensagem que virá por meio eletrônico, como todas as mensagens presidenciais, mas fez questão que nós imprimíssemos, encadernássemos um exemplar e trouxéssemos às mãos do presidente Lira para formalizar a entrega de um ato tão importante que vai significar tanto para os brasileiros e brasileiras desse país. Então, nós estamos muito confiantes no processo. Eu fiz mais uma vez questão de elogiar as tratativas que vêm ocorrendo na Câmara e no Senado em torno dos projetos, sobretudo da agenda econômica, que tem recebido a atenção das casas. Nós nem sempre saímos daqui eufóricos com o resultado das negociações, mas em todos os casos houve avanço. Em todos os casos nós demos um passo na direção correta. Então isso para nós é muito importante. Agora, numa democracia, vez ou outra, e faz bem a imprensa em colher as vozes críticas ao que está sendo deliberado. Mas numa democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo. Nós temos que saber compreender a dinâmica da nossa democracia e tentar aperfeiçoá-la o mais possível. Mas o que eu quero dizer é que todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é até o recesso levar a votação no plenário, que vocês sabem que, sendo uma lei complementar, embora tenha um quórum qualificado, não é o de uma emenda constitucional e é uma única votação. Então é algo que tem uma tramitação mais leve. Segundo aspecto importante é que a lei tem que cumprir a emenda constitucional da reforma tributária. Portanto, os parâmetros já estão fixados. Nós já estamos num outro nível de detalhe. Os grandes temas que foram já deliberados estão na emenda constitucional. Agora, na lei complementar, você vai detalhar. Então, na minha opinião, o nível de tensão, ele vai diminuindo a cada etapa. E é normal que haja negociações dos setores, da sociedade. Por fim, eu queria dizer que este projeto já não é apenas um projeto do Executivo Federal. É importante salientar isso. Esse não é um projeto do Executivo Federal. Nós fizemos questão de chamar estados e municípios para acompanhar a confecção desse projeto de lei. Ele foi acompanhado de ponta a ponta por representantes de estados e municípios. Portanto, como todo projeto que é fruto de muitas mãos, ele provavelmente não vai expressar o desejo de ninguém individualmente. Não é um projeto do professor Api, não é um projeto do presidente Lula, do ministro A, B ou C, não. É um projeto que já é
o resultado de uma negociação prévia que nós fizemos questão de fazer para facilitar o trabalho do Legislativo. Porque se o Legislativo tivesse que fazer o que nós fizemos nesses 3 meses, nós talvez não tivéssemos condição de aprovar e sancionar a regulamentação da reforma tributária. Então é muito importante dizer que esses poucos dias, né, 9 dias a mais que nós utilizamos, foi para consolidar um entendimento mais amplo do que o do próprio Executivo Federal em proveito da tramitação legislativa.